Olá, eu sou a Geis Nascimento, bem-vindo ao nosso canal e hoje eu vou fazer um resumo para vocês como está sendo todo esse processo depois de 2 semanas. Estou iniciando a terceira semana de reeducação alimentar e também com a introdução de exercícios. Então vamos lá, né? Essas 2 semanas de reeducação alimentar eu tenho muita coisa mesmo para mudar e eu refleti bastante, tem mais coisas ainda que eu preciso dar aquela refletida sobre o assunto, mas também eu já tenho alguns resultados positivos, né? Mas antes, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir os nossos vídeos, comentar e compartilhar com aquelas pessoas que você acha que precisa daquele empurrãozinho para continuar com a educação alimentar, ou também as pessoas que você acha que precisam iniciar esse processo, que querem iniciar e buscar, né, uma melhoria na qualidade de vida. Bom, falando um pouquinho agora sobre como foram essas 2 primeiras semanas, eu não consegui postar vídeos da semana toda, esses dias foi bem corrido, eu estava terminando minha dissertação, estava produzindo alguns artigos, então assim, por mais que eu passe digamos que 95 a 98% do meu tempo em casa, eu tenho bastante atribuições acadêmicas e também tem algumas pessoais que às vezes demandam tempo. Então acabou que eu me atrapalhei bastante. Nesse caso, eu tenho de me planejar melhor. Eu vou começar né, falando para vocês um pouco sobre quais foram os principais desafios dessas 2 primeiras semanas. Lembrando que assim, que eu já tentei outras dietas na minha vida, eu fiz várias dietas, tiveram algumas que eu perdi, tipo assim, 16 quilos, 15 quilos. O meu peso maior, né, que foi registrado, foi 85 quilos e 500 gramas, mas isso eu tinha o quê? Menos de 25 anos, tinha uns 23, 24 anos. Foi o máximo que eu atingi, né, em questão de peso. Depois disso eu sempre fiquei ali entre 78, 75. E atualmente, depois de uma dieta que eu fiz, aí eu fiquei com 68, mas depois desisti. E hoje em dia, 68 não, 66, desculpa, isso foi mais ou menos em 2017 após um trabalho muito difícil, né, que eu tive, eu trabalhava na empresa, não era um trabalho fácil, então assim, eu não tinha tempo basicamente para nada, aí era do trabalho para a universidade, da universidade para casa, então eu perdi bastante peso naquela época, acho que em 2 meses eu perdi em média uns, entre 10 a 15 quilos, então foi uma perda muito abrupta, mas depois eu acabei recuperando, e depois fiz uma dieta que eu fiquei ali mais ou menos entre 66 e 60 quilos. Só que isso em 2000, entre 2016 e 2017, depois eu aumentei, então geralmente eu fico oscilando entre 75, 71, 75, 71. E agora tô fazendo essa reeducação alimentar e vai ser outro processo que eu vou fazer porque vai dar certo. Então, assim, vai demorar um pouco porque eu pretendo eliminar todo o peso, não de uma hora para outra, como eu já falei em outros vídeos. Minha ideia é perder de 2 a 3 quilos no máximo por mês. Então, é um processo que provavelmente levará o ano todo, porque também eu tô introduzindo atividade física, exercícios mais de musculação, mesmo que eu esteja fazendo por enquanto em casa. E as caminhadas, né, que também está sendo, por enquanto, um pouco difícil executá-la. Então vamos lá, sobre a questão dos desafios, né, dos principais desafios que eu encontrei nessas 2 semanas. O primeiro dele foi a questão dos horários, para acordar para dormir e também para me alimentar. Para dormir tá bem aleatório, tem dia que eu vou dormir 1 hora da manhã, mas já tiveram dias de eu dormir 3, 4 horas da manhã, então tá bem assim. Geralmente eu vou dormir entre 1 e 2 horas da manhã, na madrugada, né? E me acordo geralmente 8 horas, quase todo dia, entre 8 e 9 horas. A não ser um dia ou outro, assim, que realmente eu fui dormir umas 4 horas da manhã e passei um pouquinho, mas geralmente eu me acordo entre 8 e 9 horas, que pra mim tá sendo muito ruim, porque antes eu me acordava, assim, umas 6 horas, aí já arrumava algumas coisas aqui e partia pra caminhada. Então isso tá me atrapalhando um pouco. Até o meu planejamento, minhas atividades do dia. Então, assim, eu tô com bastante coisa acumulada, bastante coisa atrasada, e tô trazendo mais coisas ainda pra fazer, né? Outra coisa também que foi um desafio foi a questão das caminhadas. Como eu não tô tendo esse horário regrado para dormir, para acordar, todo dia, geralmente eu tava caminhando 6 horas, 6h30 da manhã, eu saía daqui umas 6h30, 6h20 da manhã, aí caminhava mais ou menos uns 6 quilômetros, 6,5 km, deixa eu ver, 6,5 km por aí, quase 7 km na verdade, porque também contando com a ida até o local que eu caminho. E esses dias, tipo assim, parei totalmente. Eu já tinha mudado os horários, eu já tava caminhando à tarde, no dia que eu não acordava cedo, eu ia caminhar à tardezinha ou à noite, e tava nesse ciclo. Aí esses dias foram muitas atividades, foram o curso, a dissertação, muita coisa pra fazer, acabou que basicamente eu não caminhei. Então, ontem, né, que foi, que eu tô gravando esse vídeo hoje, mas ontem eu retomei a caminhada já nessa terceira semana, né. Outro ponto foi a questão de furar a reeducação alimentar. Sim, eu cometi vários erros, sim, esses dias, principalmente nos dias que eu estava um pouco mais ansiosa, e eu sempre busquei formas de tratar essa minha ansiedade. Eu estava tratando antes, quando eu comecei a caminhar, com a caminhada, e realmente ela me deixa mais relaxada. Ontem eu estava altamente ansiosa, então eu disse, não, vou sair, vou caminhar, porque senão eu vou acabar comendo besteira, então é melhor eu gastar essa energia também de certa forma, e deu super certo. Mas nem sempre. Mas eu fui a dieta com o quê? Eu comi salgadinhos, né, que são aqueles snacks, comi pastel, comi nachos, comi bombons de chocolate. Então, basicamente, foram essas coisas que eu acabei consumindo
Não lembro de mais, não teve mais nada. Foram essas coisas mesmo que eu consumi, que eu furei a dieta. Foram todos os dias? Não. Tipo assim, foi. Sim, também pirulitos, né? Doces. Além do chocolate, aqueles pirulitos. Eu não sei como é que é o nome em outras regiões, mas aqui a gente chama de pirulito. E assim, não foram todos os dias. Eu acho que mais ou menos umas 2 vezes na semana, ou no final de semana, se eu não me engano, eu cometi realmente esses errinhos. Porque. Mas assim, nas outras refeições eu me alimentei normal, eu consumi tudo direitinho, fiz as atividades. Mas, querendo ou não, se você está tentando se reeducar, você comer isso por uma ansiedade, isso não é bacana, não é legal. Mas também, assim, se acontecer com você, é aquele alerta, né? Você não precisa cortar os pulsos, ficar se sacrificando e com aquela culpa. Pega as outras refeições e faz tudo direitinho. E foi isso que eu fiz. Outro ponto também que eu tô tendo dificuldade em relação ao planejamento e à execução das ações, né? Tá bem distante. Eu planejo uma coisa e na hora de executar tá saindo totalmente errado. Por quê? Eu tô com esse canal no YouTube, tem a dissertação, eu produzo artigo, eu estou fazendo meu TCC da especialização, eu faço cursos, também estou à busca de oportunidades de emprego. Então, assim, estou estudando inglês, vou fazer uns processos seletivos, aí eu preciso parar para estudar, então é bastante coisa. E ainda não estou conseguindo organizar meus horários e executar da forma que deveria estar sendo feito. Muitas vezes é porque eu procrastino também, outras vezes é porque eu estou cansada. Aí eu realmente não consigo fazer as coisas. Tem dia que eu estou com a cabeça muito cheia e eu não sei com vocês, mas às vezes eu dou uma travada quando eu estou com a cabeça assim, muito cheia de coisas. E também tiveram muitas coisas pessoais que eu tive de resolver esses dias, então eu tive de sair várias vezes. E geralmente quando eu saio pra resolver várias coisinhas, então demora bastante. Então eu saio, teve um dia que eu saí, eram 8 horas da manhã e eu voltei pra casa de meio dia. Então assim, essas coisas também que demandam tempo acabam também atrapalhando, mas é aquela coisa, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar, então eu me adaptando. E assim, não desistir. Ah, não tá tudo perfeito, não tô conseguindo executar nada direito. Tudo bem, isso é normal, pode acontecer. E eu tô tentando colocar isso na minha cabeça. Antes eu ficava frustrada e era uma das coisas que me fazia desistir. Agora eu não vou desistir. Posso levar tempo para realmente organizar o processo. O processo ele não pode ser perfeito, né? Tudo como eu planejo e executar tudo divinamente, mas eu tô tentando tirar o melhor do processo, tô tentando vivenciar o processo e buscar as falhas para tentar aprimorar. E é isso mesmo que eu vou tentar fazer, por exemplo, nessa terceira semana. Mas também, assim, gente, eu já tive pontos positivos. Como eu falei pra vocês, eu não vou ficar me pesando, porque eu acho, assim, que se por acaso eu ficar sempre verificando o peso, eu vou acabar ficando ansiosa e isso pode acabar alterando o resultado. Isso acontece. Eu percebo que também essa questão de eu não dormir, não descansar, isso me afeta, porque no outro dia eu amanheço o dia com mais fome e tenho mais predisposição de comer alguma coisa que eu não deveria comer ou fazer alguma coisa que eu não deveria fazer. Então, isso é uma dica também, a questão de, voltando à questão de descansar, é muito importante. Mesmo que eu não esteja fazendo, e muitas vezes até pela questão de tempo mesmo. Quando eu tô muito atarefada, uma das primeiras coisas que eu volto é a questão de realmente dormir. E assim, um dos pontos positivos, né, foi justamente que os exercícios, as atividades de musculação, né, mais concentrada em casa, eu fiz praticamente 95% tudo correto. Tipo assim, não deixei de fazer. Eu acho que esses dias eu deixei de fazer, acho que uns 3 dias, mas eu tentei substituir para outro dia para fazer atividade. Nem todas as vezes eu tive êxito, algumas vezes eu não consegui porque eu tive de sair e fazer várias coisas. Aí quando eu voltei, tinha coisas bem urgentes para fazer, porque tudo eu trabalho muito com prazo. Então acabou que isso me levou a não fazer os exercícios. Mas assim, 95% eu consegui fazer. Outra coisa também é a questão da água. Eu também estou bem hidratada, já me acostumei na quantidade de água correta para mim. Eu acredito que seja, eu tomo mais ou menos 2,5 litros de água, porque eu suo muito também. E quando eu começo a fazer educação alimentar, que eu começo a perder peso, né, eliminar gordura, eu já percebi que eu suo bastante. Eu fui caminhar, que estava quente, suei horrores. Cheguei em casa muito suada, com muita sede. Então, assim, a parte de hidratação para mim tá perfeita. Eu também tomo chá, só não consegui tomar chá todos os dias. Às vezes eu me esqueci de fazer, quando eu lembrava já era tarde. Então, ainda tem algumas coisinhas que eu pretendo mudar, né? Mas também, geralmente, eu tomo 1 litro de chá e vou me organizando como mudar. E assim, como eu falei pra você, já obtive sim alguns resultados positivos. Vou fazer uma colinha aqui. Eu não verifiquei o meu peso, talvez eu verifique hoje, porque eu não tenho balança, então eu acho que eu vou ter que dar uma saidinha pra comprar algumas coisas. E acho que, se eu lembrar também, vou dar uma passada na farmácia e vou verificar meu peso atual. Mas falando dos resultados positivos, bora lá. Eu acho que vocês lembram, né, que eu comecei o processo no dia 19 de março e eu estava exatamente com 71 quilos e 500 gramas. É, e 93,5 centímetros de cintura. Eu meço a cintura bem aqui, mais ou menos aqui no meio. E o abdômen, quando eu vou fazer a medição, eu faço em cima do umbigo. Então, eu tava com 102 de abdômen e o quadril 100. O quadril, quando eu vou verificar, eu verifico bem mesmo abaixo da barriga, né, na frente da região genital assim mesmo. Não sei se é a forma correta, eu vou achar um vídeo pra ver se eu tô realmente verificando o quadril da forma correta, né? E agora eu verifiquei agora há pouco e tive uma perda até significativa. Eu até vou verificar, talvez fosse algum inchaço, alguma coisa assim, porque em 2 semanas e ainda cometi uns erros. Eu fiquei bem surpresa, porque agora eu tô com 91,5 de cintura,
Ou seja, 2 centímetros a menos de cintura, eu vou verificar em roupas, mas realmente eu tô com um short aqui que eu saio pra caminhar e eu senti que ele tá bastante folgado e ele é um leg, né? De quadril, eu diminui muito, eu diminui 5 centímetros de quadril, mas isso acontece sempre comigo. Quando eu começo qualquer processo que me leva ao emagrecimento, diminui muito o tamanho do meu seio e o meu bumbum. Eu diminuo muito, são as duas regiões que eu perco gordura rápido, que é uma lástima. E só depois é que eu venho perder gordura da barriga, dos braços, são os lugares que eu mais demoro. E assim, de abdômen, 100 centímetros. Eu tava com 102, também perdi 2 centímetros de abdômen. E eu confesso a vocês que eu fiquei bem feliz com todos os erros, com essa questão ainda de não acertar o horário pra dormir, o horário pra acordar. Teve uns dias também que eu acho interessante falar que eu até não me alimentei da forma adequada no sentido da quantidade. Eu comi menos do que eu deveria. Tiveram dias que eu comi menos, porque eu tô seguindo um planejamento, né, com uma quantidade de alimentos, eu tenho uma balança, então eu vou verificando. Eu até achei que era muita comida, porque eu tava acostumada geralmente a ir à nutricionista e ela passava, digamos assim, 50 gramas de arroz, 100 gramas de feijão ou 50 gramas de feijão, salada crua à vontade e um pouquinho de soja, porque eu não como carne, nem nenhum tipo de... As únicas proteínas animais que eu como são queijos, leites e derivados e ovos. Mas, tirando isso, eu não consumo. Então, eu estava acostumada, quando eu ia para qualquer nutricionista, fui na minha vida toda, na verdade, acho que eu fui em duas, e elas me limitavam muito já de início a quantidade de comida que eu ia consumir, e realmente, de início funcionava divinamente por 2 meses e depois não saía do canto. E agora, eu tô tendo ajuda da minha irmã, né? Minha irmã ainda não é formada em nutrição, mas ela tá estudando, e eu disse pra ela, eu quero uma alimentação do dia a dia. Então, eu pesquisei, e ela pesquisou, então a gente foi trocando o conhecimento relacionado a isso, e a ideia realmente é não passar fome. E esse é um dos pontos. Eu não sinto fome, eu senti um pouquinho de fome quando eu comecei a fazer os exercícios mais pesados, logo após o exercício, mas depois me alimentava normalmente e o dia, assim, não sinto tontura, dor de cabeça, nada. Assim, pra mim, pelo menos o cardápio que eu tô consumindo, pra mim tá perfeito. Só que, assim, eu não tô seguindo plenamente o que ela me passou. Assim, um dia eu me esqueço de fazer um feijão ou outra coisa assim, e eu acabo incorporando outra coisa, mas, pessoalmente, pra mim tá maravilha, assim. E a questão do planejamento, né? Depois dessas 2 semanas, eu comecei a perceber quais são aqueles exercícios que estavam trabalhando determinado grupo muscular. E eu troquei, por exemplo, o exercício que eu estava fazendo para superiores. Eu troquei esse exercício, eu vou manter o para glúteos e posteriores essa semana e vou aguardar para ver como é que o meu corpo vai agir, porque tem algum o de glúteos e posteriores. Eu tô sentindo mais o quadril mesmo do que o próprio glúteo e pode ser que eu não esteja executando o exercício de forma correta. Eu já perguntei a algumas pessoas e eles disseram que pode ser isso, eu não esteja executando o exercício de forma correta. Então eu vou tentar mais essa semana, senão eu vou trocar o exercício até porque para o corpo não se acostumar, né, com aquela atividade. E aos pouquinhos eu tô aumentando a carga, eu tô aumentando o tempo. E é isso. Essas são algumas das mudanças que eu vou fazer. Então, eu vou retrazer, né, reintroduzir, aliás, melhor dizendo, não tem mais correto, a caminhada. Tô tentando organizar mais ainda os meus horários. Hoje mesmo eu não consegui acordar logo cedo, até acordei, mas fui dormir de madrugada muito tarde, eu já tava muito cansada, então acabei virando e dormindo. Aí o despertador não tocou mais, né, então, o alarme, então, peguei e fiquei dormindo. Mas é isso, gente. Esse é o resumo, já tô obtendo resultados positivos, eu tô muito feliz com isso. Meu objetivo, sim, é emagrecer, mas emagrecer de forma saudável, sair dessa questão da obesidade, sobrepeso. A questão estética é importante, mas o mais importante é que você coloque em primeiro lugar é a saúde. E para mim, pessoalmente, o que mais me levou a buscar, né, uma alternativa mais saudável foi sim a questão da saúde, até porque assim, eu tenho casos de pessoas na família com diabetes, hipertensão, tem pessoal que tem um colesterol bem elevado, e a gente sabe as consequências de que tem principalmente muita gordura acumulada no abdômen, as consequências disso e também ter uma alimentação desregrada, assim, praticar nenhum tipo de atividade física para a saúde. E eu não quero, assim, chegar ao nível realmente de precisar estar fazendo sempre tratamentos por conta de uma coisa que eu posso e você também pode evitar. Então, assim, tem algumas doenças que são genéticas, tem algumas comorbidades que acabam, que a gente acaba desenvolvendo e não tá tanto em nosso controle, mas é aquela coisa, o que eu puder fazer para evitar certos tipos de doenças, eu vou começar a fazer agora. Eu passei esses 30 anos, né, 31 anos da minha vida, deixando sempre a minha saúde de lado, mas agora eu vou, assim, sempre buscar cada vez mais a melhoria da minha qualidade de vida, focando principalmente na saúde. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é meu resumão de tudo, né, que aconteceu nessas 2 semanas. Essa terceira semana eu vou tentar gravar mais os cardápios, né, as refeições e postar tudo pra vocês. E também vou tentar mostrar pra vocês os exercícios que eu tô fazendo, pelo menos mais 2, né? Que eu faço, são 3 dias e cada dia eu faço um exercício diferente. Então eu faço exercício 6 vezes por semana e um dia eu tiro pra descanso. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curta, comente aí como é que tá sendo seu processo, em que você acha que dá pra melhorar. Também compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que precisam de uma forcinha, ou pra continuar, ou pra iniciar. E é isso, gente. Tchau, tchau, um beijo, até o próximo.